A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Novamente, mais um vídeo se iniciando. Hoje iremos fazer um devocional em Romanos capítulo 12. Creio eu que é muito conhecido dos irmãos, mas o Senhor vem sempre nos mostrar de uma forma diferente, por mais que muitas das vezes nós já escutamos algumas ministrações, já lemos também algumas vezes esse texto no nosso devocional diário, mas o que eu quero trazer para os irmãos dentro desse devocional é mais um despertamento dentro da palavra do Senhor. E hoje o ponto específico a qual o Senhor testificou no meu coração para estar externando para os irmãos é uma nova vida, uma nova criatura em Cristo Jesus. E aqui o apóstolo Paulo, a carta aos Romanos, deixa muito especificado de maneira a qual devemos nos portar, de maneira a qual devemos conduzir as nossas vidas. E no capítulo 12, especificadamente Romanos, vou usar apenas dois versículos, versículo 1 e versículo 2, e trazer a exposição a qual o Espírito Santo de Deus testificou no meu coração. E a gente vai ver, né, que Paulo deixa alguns questionamentos, algumas direções para que os irmãos pudessem aplicar na nova vida com Cristo Jesus. A gente vê que Paulo deixa de uma forma mais explicativa consagração ao Senhor, humildade e fidelidade no uso de dons, a qual o Senhor também tinha atribuído aos irmãos da igreja de Romanos. Então a gente se depara aqui, mais para frente, eu não vou frisar, mas só para os irmãos terem ideia, no versículo 6 e diante, Paulo fala um pouquinho sobre diferentes dons, a qual o Senhor sempre atribui a nova criatura em Cristo Jesus, a todo aquele que se dispor a fazer a obra do Senhor. Paulo vai falar sobre dom de profecias, ministério do ensinamento, ministério da generosidade e demais ministérios a qual o Senhor sempre atribui àqueles que o Senhor escolheu para estar fazendo e se dispondo em prol da obra do Senhor. Mas o que temos que ter em mente, tudo aquilo a qual o Senhor nos atribuiu, temos que repassar. Não devemos reter somente para nós. Então é isso também que Paulo vai falar dos versículos demais em diante do capítulo 12. Mas o que eu quero frisar com os irmãos é apenas o versículo 1 e o versículo 2. Vou estar fazendo também a leitura do capítulo 13, do versículo 11 ao versículo 14, e no livro de Éfeso, também do capítulo 5, capítulo 4, do 17 ao 24, que vai conciliar com tudo aquilo que Paulo requer de uma pessoa que é transformada, uma pessoa que é resgatada, renovada. E Paulo deixa muito bem especificado a transformação da mente para todos aqueles que verdadeiramente teve um encontro com Jesus, teve a verdade, que é a palavra, Jesus manifesto na vida da pessoa, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem testificado e transformado dentro dela. E para nós vivermos no mundo de hoje, vemos aí muitas pessoas vivendo na contramão da palavra do Senhor. Se fomos resgatados, se fomos renovados, se fomos transformados, se verdadeiramente aceitamos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, não devemos mais nos portar como as pessoas que se portam no mundo afora, mas uma mente totalmente transformada, renovada, e viver dentro dos princípios a qual o nosso Senhor Deus e o Evangelho do nosso Senhor Jesus deixou como exemplo, para que vivemos uma vida a qual o Senhor Deus se agrada. Vou dar início
a leitura, Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, misericórdias de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é o culto racional de vocês. Versículo 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus transforme pela renovação de mente, para que possam experimentar qual é boa, agradável e perfeita de Deus. Então Paulo fala aqui de um resgate completo. Cristo Jesus não nos resgatou pela metade. Então Paulo já começa abordando aqui sobre os nossos, vai falar especificadamente do nosso corpo, como devemos nos entregar em pró da obra do Senhor. Se aquela mão que outrora lhe fazia pecar, uma vez que aceitamos Cristo Jesus, ela já não tem mais essa autonomia e liberdade, então ela não vai te condicionar a pecar. Se a sua mente outrora lhe fazia pecar, automaticamente Cristo te resgatou desses mais pensamentos e de tudo aquilo a qual essa mente muitas das vezes te conduzia, que era contraditório o querer e a vontade do Senhor, já não podemos fazer mais. E daí por diante, entregar o nosso corpo por completo em prol da obra de Deus, que as nossas mãos sejam para estar estendida, para estar orando por uma pessoa, estendendo para aquele que precisa de ajuda. E então, tudo que porventura venhamos fazer, que seja para glorificar o nome do nosso Senhor Deus, usando o nosso corpo. Quer que você pregue, quer que você evangelize, quer que você se disponha a estar ajoelhado orando pelo sermão ou por uma causa a qual somente pela misericórdia e a graça de Deus podem ser alcançadas, e daí por diante. E o versículo 2 é o mais profundo para todo cristão, para toda aquela pessoa que quer viver dentro da verdade, que é Cristo Jesus em nossas vidas. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação de mente para que vocês possam experimentar o que é bom, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor Deus. Então aqui, uma vez que fomos resgatados, e eu quero frisar nisso, a nossa mente já não pode pensar como pensava no velho homem caído, uns pensamentos a qual não agrada o nosso Senhor Deus, os pensamentos que sabemos que muitas das vezes são depravados, não são da vontade do nosso Senhor Deus, pensamentos totalmente contraditórios, o querer a vontade do nosso Senhor Deus. Aquele que pensava roubar, não roubará mais. Aquele que pensava em adulterar, não adulterará mais. Aquele que pensava em pecar em diversas maneiras, não terá mais esses pensamentos. É claro, se você começar a se policiar, viver pelo Espírito. É claro que espírito e carne vão se limitar, vão se degladiar entre um e o outro, mas vai sobressair sobre a sua vida aquele a qual você se alimentar mais. Se você continuar fazendo a vontade, o querer dentro daquilo que a sua carne está pedindo, automaticamente você vai estar condicionado a fazer a vontade da sua carne. Mas se você se inclinar para o Espírito, se inclinar para a vontade do nosso Senhor Deus, se inclinar verdadeiramente na palavra que cura, liberta, restaura e renova, automaticamente você estará fazendo a vontade do nosso Senhor Deus e irá desfrutar de tudo aquilo que Ele tem de melhor para a vida de todos aqueles que foram resgatados em Cristo Jesus. Agora eu vou ler um pouquinho no livro de Romanos ainda, capítulo 13, do versículo 11 ao 14. E digo isto a vocês, que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a salvação está agora mais perto do princípio que nós cremos. Vai a alta noite, e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas
e revestimos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidade e nem libertinagem, não em discórdia e em ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venham a satisfazer o desejo da carne. Aqui é um pouquinho dentro daquilo que eu falei. Aqui Paulo está sendo ainda mais específico, frisando que a volta do nosso Senhor Jesus está mais próxima do que nunca. Porém, temos que nos preparar. Mas como iremos nos preparar se nós não nos abdicarmos da velha natureza, do velho homem? Por mais que muitas das vezes aceitamos sim Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, sempre estaremos brigando com a nossa carne, estaremos se degladiando entre carne e espírito, mas volto a dizer, vai sobrepor aquele quem você se alimentar mais. Se você se alimentar da palavra do nosso Senhor Deus, se você se aplicar verdadeiramente em comunhão e intimidade, automaticamente você estará condicionado a estar cada vez mais revestido, a estar cada vez mais protegidos, vamos colocar assim, dos seus desejos carnais. Então, por mais que o velho homem vai tentar ressurgir, por mais que a velha natureza vai querer te inclinar para os vossos desejos carnais, já não vai ter mais autonomia sobre a sua vida, porque você estará alimentado daquilo que é bom, perfeito e agradável, que é desfrutado do Espírito Santo de Deus e aplicado na palavra da presença de Deus. Então, se nós tivermos a presença do Senhor manifesta verdadeiramente sobre as nossas vidas, na verdade, se nós permitirmos a manifestação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, estaremos guardados, protegidos, estaremos bem selados. Então, por mais que o nosso lado carnal vai gritar, ela não vai ter autonomia nenhuma, porque o Espírito Santo de Deus estará ministrando e dirigindo as vossas vidas. E para concluir, para não ficar tão extenso esse devocional, vou no livro de Éfesos, capítulo 4, do versículo 17 ao 24, que vai também dentro de tudo aquilo que eu acabei ministrando e externando para os irmãos. Vai falar também um pouquinho da nova natureza em Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo no Senhor e testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecidos, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, tendo-se tornando insensíveis, e eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. E se de fato é que aprenderam, ouviram falar e nele foram instruídos, segundo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, não foram vocês que foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito e do entendimento de vocês. Versículo 24. E a se revestir da nova natureza, criada segunda em Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Então aqui nós nos deparamos com Paulo, deixando novamente mais instruções. E a nossa conversão, meus irmãos, temos que ser igual Saulo. Saulo, antes de ter aquele encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo no deserto de Damasco, era um cara que vivia no alto engano, achando que estava vivendo da verdade,
do Antigo Testamento, da Torá, e estava perseguindo o cristão, estava matando. Mas quando Cristo Jesus se revelou e falou com ele naquele deserto em Damasco, automaticamente Saulo se transformou. Então, a velha natureza de Saulo foi transformada para Paulo. E depois nós vemos o quão importante foi esse homem como instrumento do Senhor para que nós pudéssemos desfrutar de todo o direcionamento dentro dos 13 livros a qual ele escreveu. E a nossa transformação quando aceitamos Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, temos que ser igual Paulo. Saulo, por mais que, creio eu, que tentou sim retomar as rédeas de vida de Paulo, Paulo não titubeou o seu coração. Ele entendeu quem era Cristo na vida dele. Ele entendeu o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele entendeu o que era viver na verdade, e eu já falei sobre isso no outro vídeo, que a verdade é Cristo, Jesus ressurreto em nossas vidas. E Paulo entendeu ainda mais que ele, por mais que ele se converteu a Cristo Jesus, ele tinha que se abdicar cada vez mais dos seus desejos carnais, da sua velha natureza, e se alimentar de tudo aquilo que nos condiciona para a vida eterna, que é desfrutar do Espírito Santo de Deus, que é aplicar a palavra do Senhor dia após dia em nossas vidas. E o terceiro ponto, e o mais essencial para a nossa caminhada e vida no Evangelho do nosso Senhor Jesus e da palavra de Deus, é ter esse momento de comunhão e intimidade, que é oração e buscar essa aproximação e intimidade com o nosso Senhor Deus. Então é sobre isso um pouquinho que eu gostaria de externar com os irmãos, falar um pouquinho sobre a nova mentalidade, o quão importante é viver uma vida reta, obediente, temente ao nosso Senhor Deus, o quão importante é ter a nossa mentalidade transformada. Se outrora a nossa velha criatura, o nosso homem, nos fazia e nos condicionava a pecar, agora que aceitamos Cristo Jesus, temos que ser totalmente transformados, purificados, ser totalmente libertos. E eu creio que todos aqueles que estão verdadeiramente em Cristo Jesus são libertos, curados e transformados. Mas sim, terá essa luta, essa militância entre carne e espírito. E eu volto a frisar, vai sobressair sobre a sua vida quem você alimentar mais. Se você se alimentar ao seu lado carnal, você vai fazer e viver coisas carnais. Agora, se você alimentar o seu lado espiritual, você vai viver e vai desfrutar da boa e perfeita, agradável, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para todos aqueles que forem fiéis, todos aqueles que foram resgatados, renovados, curados da velha natureza pecaminosa. E o que o Senhor tem preparado para a minha vida e para a sua vida é grandioso demais. Não tem nem como pensar, não tem nem como falar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para todos aqueles que forem fiéis, todos aqueles que aplicar a palavra do nosso Senhor Deus, porque o plano perfeito e mais difícil o Senhor nos fez e nos concedeu, que Ele deu o seu único Filho unigênito, para aquele que todo que crê em Cristo Jesus não perecesse, mas pudesse desfrutar da vida eterna e um dia estar na sua presença magnífica e gloriosa. Então, meus irmãos, deixe que a palavra do nosso Senhor Deus transforma, renova, liberta e cura de vez por toda a sua alma, a sua pessoa, e nós temos que viver conforme as instruções da palavra do nosso Senhor Deus. Então não devemos mais viver como outrora vivíamos.
mas que possamos viver com a mente renovada, transformadas, restituídas e uma mente em pró do reino do nosso Senhor Deus. E não sejamos egoístas,